Olá, tudo bem com você, né? Então vamos lá, a gente vai seguir na segunda aula nossa, onde a gente vai continuar falando de eletromagnetismo. E nessa aula agora a gente vai falar de uma outra propriedade que os ímãs têm, né? Que é a inseparabilidade dos polos magnéticos. Lembrando, deixa seu likezinho, dá uma compartilhada, né? Como todo mundo faz aí. Vamos lá dar essa força também. Então, seguindo aí, a gente tem o seguinte, né? A gente entendeu que os ímãs, né, quando a gente está trabalhando uma relação entre ímã e ímã, todo ímã ele vai ter uma região norte magnética e sul magnética. Não vai ter como você ter um ímã, né? Vai ter assim, em exercícios, né, como pegadinha para te deixar confuso, mas todo ímã ele vai ter uma região norte magnética e sul magnética. E continuando, a gente viu sobre interações dos polos magnéticos. Polos de nomes iguais, norte, norte, sul e sul, eles têm de ter repulsão entre eles. E polos de nomes contrários, norte e sul, têm de ter atração entre eles. Tranquilo. Agora, nessa aula de inseparabilidade dos polos magnéticos, a gente vai entender um simples conceito que a gente vive isso na prática. Para quem já viveu, né, e sabe muito bem que toda vez que a gente quebra um ímã, ou você deixou ele cair acidentalmente, ou você fez essa curiosidade de quebrar ele, né, esse ímã, ele não deixou de ser ímã. Aqueles fragmentos, claro, criou uma força magnética muito menor do que era de original, mas ele continuou sendo ímã. Então, para deixar claro, antes da gente seguir aqui no quadro, todo ímã que você quebrar, ele vai continuar sendo ímã, independente do pedaço que você quebrar. Só tem uma observação que eu gosto de fazer, eu faço sempre isso em sala. Quando você aquece o ímã, ele pode perder a propriedade, porque varia o tipo de ímã artificial que é criado. A gente tem super ímãs bem tradicionais, né? Então, assim, que essas da liga metálica, mais comuns no nosso cotidiano, que tem nos alto-falantes. Nos alto-falantes por aí. Então é o seguinte, quando a gente faz um aquecimento de um ímã, a gente tem uma certa temperatura que ele resiste, então ele pode perder essa propriedade. Agora, quando a gente fala em queda, quebrar, né, seja do ato de acidente ou você fazer, ele não vai perder essa propriedade, ele continua sendo ímã. Só que aí, como a gente está aqui trabalhando uma aula, além de entender um pouco as propriedades, a gente está fazendo isso também para resolver exercícios. Tem dois tipos de condições que aparecem em exercícios e é bom a gente detalhar. Primeiro a gente vê para um caso mais comum, onde a gente tem o seguinte, né? Nesse primeiro caso, a gente tem o ímã, onde você tem a região norte e sul desse ímã, né? E nesse ímã, o que acontece aqui? Como a gente está falando de inseparabilidade dos polos magnéticos, a gente vai quebrar esse ímã, né, ao meio, buscando separar, isolar os polos magnéticos. Como assim, professor? Talvez você saiba onde é o norte e o sul, você está tentando quebrar para isolar os polos magnéticos. Tranquilo. O que vai acontecer? No ímã que você tem original, a região da esquerda, né, a gente olhando de frente, é a região norte desse ímã. Então, o que vai ocorrer aqui? Essa mesma região ela vai seguir sendo norte nesse novo fragmento. Essa região vai ser norte, então logo esse fragmento que quebrou vai surgir um polo magnético novo. Vai ser sul. Então, toda vez que você quebra o ímã, igual você fragmentou ele no meio, essa região sul, né, vem para cá. Esse lado direito, que era do ímã, continua sendo o sul. E a região que não da esquerda do ímã geral aqui, vai surgir um polo magnético norte. Então, o que a gente pode já entender aqui de início? Que toda vez que eu quebrar o ímã buscando isolar os polos magnéticos, na região que eu quebrar que for norte, vai gerar um polo magnético sul. E na região que é sul, quando eu quebrar, vai gerar um polo magnético norte. E se eu pegar esse mesmo fragmento, for lá nesse mesmo fragmento, cortar ele ao meio, tentando isolar de novo os polos magnéticos dos dois fragmentos, eu vou gerar dois novos fragmentos, né, pedaços de ímã, e também seguindo o mesmo conceito. O lado direito desse novo fragmento continua sendo norte, né, desses novos fragmentos, e as regiões do lado, desculpa, o lado esquerdo, né, continua sendo o norte, e o lado direito continua sendo o sul. Um detalhe mega importante, são detalhes que vai fazer uma diferença na hora que você está resolvendo um exercício, é o seguinte:
esse tipo de quebra que a gente faz no ímã, tentando isolar os polos magnéticos, ela dá a condição da gente juntar pelo mesmo lado que a gente quebrou esse ímã. Por quê? Porque se eu aproximar essas regiões aqui, ó, eu vou estar encontrando polos magnéticos de nome contrário, sul e norte. Então eu tenho uma atração. Aqui o mesmo fato, sul e norte, atração. Aqui também norte e sul, atração. E aqui também norte e sul, atração. Então, do mesmo lado, da mesma forma que eu quebrei, eu consigo juntar. Porque surgiu polos de nomes contrários, né, e eu consigo atrair, né, e grudar eles. Por que você está falando isso? Porque a gente tem um segundo fato, e nesse segundo fato aqui, nessa segunda representação, a gente tem um grande detalhe que é o seguinte. Aqui nesse caso, a gente vai fazer assim com o ímã. A gente vai pegar esse ímã e fragmentar ele de uma certa forma. Esse lado é norte, esse lado é sul. Mas como vocês observaram, diferente do outro exemplo, a gente fez o quê? Nesse exemplo, a gente tentou isolar os polos magnéticos. Aqui a gente está tentando isolar os polos magnéticos? Não. Aqui a gente vai gerar dois novos fragmentos, né? Só que esses novos fragmentos, né, eles não vão surgir polos magnéticos novos. Porque todo o ímã em si, se a gente for representar, o lado esquerdo desse ímã, a gente olhando de frente, é o norte magnético. E o lado direito desse ímã é sul magnético. Como assim, professor? Você só fragmentou ele no meio, separando em dois pedaços. Os polos magnéticos não foi isolado. Nessa região superior, eles ainda continuam. Essa região norte, essa sul, né? Então, o ímã continua do mesmo lado, suas regiões polares magnéticas. Então, isso quer dizer que nesse tipo de fragmentação, você não vai gerar um polo magnético novo, né? E aqui tem um grande detalhe diferente do anterior. Porque da mesma forma que eu consigo juntar aqui e ele voltar à forma original, vamos pensar assim, aqui eu não consigo. Porque no momento que eu for fazer uma junção entre os polos magnéticos, né? Entre os polos magnéticos, os fragmentos gerados, o que vai ter de encontro? Norte e norte. Então isso gera repulsão. E aqui é sul e sul. E também gera repulsão também. Então não conseguimos juntar quando a gente faz uma quebra onde a gente não está isolando os polos magnéticos. Outra dúvida que surge bastante é a seguinte, que você tem um ímã, vou representar logo aqui, né? E nesse ímã a gente tem o seguinte, nessa representatividade de ímã, você não quebrar ele tentando isolar um polo magnético e também não para gerar só fragmentos igual a gente fez. Você pode ter essa seguinte condição aqui, ó, onde você tem um ímã e você foi lá e pegou na região sul e quebrou ele aqui, ó. Foi lá e quebrou ele bem nessa região, na parte sul de um ímã. E agora, o que vai acontecer, professor? Acontece o seguinte, quando você faz isso, você vai gerar um novo fragmento, né? Você vai gerar dois novos fragmentos. Vou representar eles aqui. Você vai gerar esse tipo de fragmento do original, que é esse pedaço de ímã quebrado, com a região quebrada, e você vai gerar um novo fragmento assim, que é do pedaço que você quebrou. Esse ímã, onde era sul, continua sendo sul, né? Sul magnético. E nesse novo ímã, essa região vai ser sul, e essa região daqui é norte, e essa aqui é norte. Onde a gente chegou? Que mesmo você quebrando o ímã, independente das formas que você quebrar, ele nunca vai deixar de ser ímã. Você pode fazer um fragmento, um pedacinho na região sul, na região norte, independente. Esse novo fragmento continua sendo ímã, independente se ele é de barra, se ele é circular, não interessa o estilo do ímã que você esteja trabalhando. Se você fragmentar ele, ele vai continuar sendo ímã. Então essa aula de hoje seria falando sobre inseparabilidade dos polos magnéticos, para a gente entender um pouco mais desse conceito, ok? Um abraço, valeu, muito obrigado, deixa seu like aí, até mais.